Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um grupo familiar estudando a palavra de Deus e hoje nós temos um assunto, um tema muito importante. Eu queria começar fazendo uma pergunta, Você tem ideia do porquê Jesus precisou vir, aqui na Terra? Jesus precisou vir por causa de uma palavra. Jesus precisou vir aqui na Terra por causa da palavra pecado. Né? Porque o pecado, ele traz a condenação. Eu queria que você visse isso, abrindo sua Bíblia no livro de Romanos. Nós vamos ver o capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23. Está escrito assim, Romanos, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus precisou vir por causa de uma palavra. Essa palavra é pecado. Mas você pode estar pensando, mas será que todas as pessoas têm pecado? Todas as pessoas tinham sido condenadas ou estão condenadas à morte por pecado? Será que não tem ninguém que escape? Vamos ver a palavra de Deus? A palavra de Deus declara lá em Romanos, voltando um pouquinho atrás, Romanos capítulo 3, versículo 23. Está escrito assim, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Você fala assim, mas será que não tem nenhum justo? Um pouquinho mais para trás, no versículo 10 ainda do capítulo 3, está escrito assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Então, sabendo que o pecado é uma condenação à morte, Deus, vendo aqueles a quem ele tinha feito a sua imagem e semelhança, e que pela sua desobediência, pelo seu pecado, seriam destruídos, então ele traz Jesus para uma missão. E essa missão está escrita, foi prevista há 700 anos antes de Jesus, foi profetizada, Isso estava previsto, lógico, desde o princípio, Mas um profeta, ele vai declarar isso muito claramente. E esse profeta é um profeta que é conhecido como um profeta messiânico, Ou seja, um profeta que anunciava e que profetizava e que dava detalhes da vinda do Messias. Esse profeta, ele era Isaías. E lá no Isaías, no livro de Isaías, no Velho Testamento, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, o Espírito tinha já revelado qual era a missão de Jesus Cristo. Está escrito assim, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, os tristes, e proclamar liberdade aos cativos. Cativos é quem vive num cativeiro, numa prisão. E a abertura de prisão aos presos. Então, para você entender bem, quando nós estamos no pecado, quando o nosso pecado não foi apagado, nós estamos condenados. E nós aguardamos a sentença que você viu lá em Romanos 6:23, que é a sentença de morte, dentro de uma prisão. Então, nós estamos dentro de uma prisão espiritual até o dia em que Jesus, como diz aquele versículo que nós lemos em Romanos, Jesus vem e nos liberta, como Isaías tinha profetizado. Amém? O que Jesus veio trazer? Na verdade, Jesus veio trazer uma chave. A chave que nos liberta dessa prisão. Eu queria que você fosse ver agora, fosse lá no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 4, quando você vai ver Jesus confirmando a missão que ele tinha, que era libertar
aqueles que estavam condenados à morte, não é? Libertar os cativos. Lá em Lucas, capítulo 4, né, no versículo 18, Lucas, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos. Então Jesus veio para isso. E dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele vem na terra com essa missão. Ele é ungido por Deus e ele traz com ele uma chave. Não é? E essa chave, ela é poderosa para tirar-nos da prisão. Amém? Que chave seria essa? Né? Que chave que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer a oração em nome dele. Amém? Através do nome dele, ele nos ensina, não é? Uma oração que faz com que os nossos pecados, que é o que nos mantinha presos, esses pecados fossem perdoados, saíssem. Nós todos conhecemos, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, né, conhecido também como a oração dominical, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, essa chave, para ela funcionar, ela tem uma condição. Para que ela possa abrir a prisão, nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos devem, não é? Aquelas pessoas que nos devem são pessoas que fizeram coisas ruins, coisas más, não é? Coisas más e coisas ruins, aquelas pessoas que ofendem a outra, aquelas pessoas que tentam destruir as outras, aquelas pessoas que provocam mal, elas cometem pecado. Então, quando nós estamos na prisão, estamos nós, porque todos pecaram, mas está também todos aqueles que nos ofenderam, nos prejudicaram, atentaram contra a nossa família, foram contra nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, aqueles que nos prejudicaram de qualquer forma e que de uma certa forma estão no lugar de condenação. Lembre-se, o diabo, ele está preso por uma corrente, mas todos os demais estão soltos, não estão presos por correntes. Se essa chave for usada, ela vai libertar. E aí cabe uma reflexão. Você usaria essa chave sabendo que quando você abrir essa porta da prisão, o diabo não vai conseguir sair porque ele está preso, ele está acorrentado. Mas todas as pessoas que estão naquele lugar vão sair? Pense nisso. Aquelas pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que te prejudicaram, aquelas pessoas que prejudicaram teus filhos, tua família, aqueles que fizeram todo tipo de atrocidade. Todo mundo vai sair se essa chave for usada. Aí eu vou perguntar para você, qual a sua decisão? Você fica preso para não soltar aqueles que realmente merecem, no teu ponto de vista, né? No nosso ponto de vista, eles merecem estar presos. A gente não. Mas eles merecem, mas a gente não. Você usaria essa chave sabendo que quando você abrir a porta para você sair, você vai também libertá-los? Você sabe que na experiência que a gente acaba tendo no mundo espiritual, na vida, né, em pregação de evangelho, em oração, nós vemos com os nossos olhos que muitas pessoas não são curadas porque não conseguem perdoar. Muitas pessoas não são libertas porque não conseguem perdoar. Muitos casamentos não são restaurados, casamentos são destruídos porque não conseguem perdoar. Porque a vida, a felicidade e a alegria não estão do lado de dentro do cativeiro, da prisão, estão do lado de fora. Mas para que você possa
se aproveitar de tudo isso, né? Que você possa gozar dessa alegria, se aproveitar de tudo que a vida oferece, a vida que Deus te oferece, te propõe, depende de você usar essa chave. E muitas pessoas, elas insistem em manter pessoas que fizeram coisas há 5, 10, 20, 30, 40 anos atrás, elas não têm o coração preparado para usar a chave, porque elas querem manter essas vidas em prisão. Eu queria que você entendesse que quando Jesus ele fala para nós perdoarmos, ele sabe que não é fácil. Ele mesmo, ele teve que perdoar num dos momentos mais difíceis, não é? No momento que ele estava sendo crucificado. Eu queria que você fosse lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34. Vamos ler do 34. Vamos ler no 33, em primeiro lugar. Então, estamos lendo Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Gólgota, né? Ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava sendo insultado, cuspido, Jesus tinha apanhado, sofrido blasfêmia, todo tipo de injustiça. Mas a preocupação dele foi: Pai, perdoa-os. Será que foi fácil para Jesus fazer isso? Não é? Isso nós só conseguimos quando nós temos comunhão com Deus. E Jesus, ele tinha sido ungido por Deus. Então, quando nós vamos até Deus, numa oração como o modelo que ele nos ensinou, né, do Pai Nosso, e nós pedimos para Deus nos perdoar, então o perdão vem. Mas não se esqueça, vamos voltar lá no capítulo 6 e relembrar que no versículo 14 está escrito assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus, ele nos deu uma demonstração de que ele perdoou todos aqueles que estavam matando, como exemplo para nós. Não é? Uma vez, Pedro, ele conversando com Jesus, né? Ele trata do problema do perdão. Pedro sabia que não era fácil perdoar. Então ele falando com Jesus, ele faz uma pergunta para ele. Isso está em Pedro capítulo 18. Eu queria convidar você para ler, né? 18, versículo 21. Está escrito assim. Então, eu estou lendo o Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Preste atenção no que Jesus disse. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esse número não quer dizer 490 vezes, ou seja, 7 vezes 70, 490. Não. Esse número quer dizer perdoa quantas vezes for preciso. Porque quando você estiver perdoando, você está saindo da prisão. Amém? E aí Jesus, ele vai contar uma parábola que começa no versículo 23 e vai até o versículo 35. Jesus conta a história de um rei que tinha, né, uma dívida junto a um servo. Uma dívida de 10 mil talentos. Né? E esse servo, né, a sentença seria ele ser preso com toda a sua família e perder tudo que ele tinha. Mas esse servo implora para esse rei que representa Deus, né? Jesus está fazendo aqui uma comparação, uma parábola, em que o rei é Deus. Então ele vai até o rei, é como se nós fôssemos até Deus e pedíssemos para perdoar os nossos pecados. E Deus perdoa. Mas olha o que acontece no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Olha só, 100 dinheiros. E lançando mão dele, socava-o dizendo: Paga-me o que me deves. Né? Então isso é lógico. Chegou ao conhecimento do rei, o rei que tinha pago 10 mil talentos, né?
que seria uma quantia enorme, ele tinha perdoado. Aí aquele servo vai e pega um que devia só 100 dinheiros e não tem a misericórdia. Então, no versículo 32 está escrito assim: então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste, né? Me pediste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, olha só no versículo 35, a sentença. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão e as suas ofensas. Amém? Para encerrar, eu só queria te lembrar que no próximo domingo, né, às 11 horas, nós vamos ter o nosso culto ao vivo, a nossa live, às 11 horas da manhã. E nesse culto, nós vamos em seguida celebrar a Santa Ceia. A Santa Ceia é o banquete que Deus nos prepara. Amém? E esse banquete está do lado de fora da prisão. Nesse banquete estão sentados aqueles que não estão condenados, porque aqueles que estão condenados estão presos. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho, ele nos dá uma oportunidade. Eu queria que você visse isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo... Vamos ler no versículo 27. Ele fala assim, eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignidade, o pecado, nos mantém indignos. Quem tem o pecado não é digno de receber a comunhão de Deus, a promessa de Deus, a salvação, a vida eterna. Aí ele fala no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vê bem, ele fala, examine-se e coma. Ele não fala, examine-se e não coma, se não tiver preparado. Ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, né, deste cálice. Porque o que come, na sequência, e o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí no 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu queria que você meditasse nessa palavra, né, e me acompanhasse numa oração, e que essa palavra possa ter trazido para o teu coração o ensinamento da Bíblia para você ter vida e a vida em abundância, para que você encontre a chave da liberdade e a chave da vida. Amém? Através da oração, quando nós também pedimos a misericórdia de Deus e também, da nossa parte, nós agimos com misericórdia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque Jesus Cristo veio aqui, Senhor, por causa da palavra pecado. Ele veio com a missão, meu Pai, de nos libertar, tirar-nos da prisão, e essa prisão nos mantinha presos junto com Satanás, meu Pai. Mas nós conseguimos sair pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. O seu sangue pagou todos os nossos pecados. E basta para nós fazermos uma oração, meu Pai. Recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor. Recebermos a vida de um Cordeiro imaculado. E recebermos também, através da oração, o perdão de todos os nossos pecados. Cada dia que nós pecamos, meu Pai, nós precisamos pedir perdão. Assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nós devemos orar todos os dias e todos os dias pedir perdão dos nossos pecados. Mas hoje nós aprendemos que nós precisamos também perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E assim sendo, a prisão, meu Pai, ela continuará na nossa vida. Mas graças a Deus, eu tenho certeza, meu Pai, que através dessa mensagem e através da presença do Teu Espírito Santo, aonde essa mensagem for pregada,
O teu poder vai abrir todas as prisões espirituais através do conhecimento e nos trazer para a vida e vida em abundância e nos colocar na mesa diante de Ti, no banquete, onde nós participaremos da Santa Ceia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Também nós te pedimos, meu Pai, continuamos a campanha para que venha logo o fim desse mal, essa pandemia. Pai querido, em nome de Jesus, proteja e abençoe as nossas autoridades, capacite-as e também proteja todos aqueles que estão trabalhando, meu Pai, em hospitais ou mesmo em atividades essenciais. Muito obrigado, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando que no próximo domingo, o culto presencial em Ribeirão Pires vai ser às 9h30, não é? Para que haja tempo dos irmãos voltarem para casa e assim todos participarmos da Santa Ceia a partir das 11 horas da live, junto com a live. Amém? Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus Cristo.